Olá, amores cinéfilos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a série Smallville, As Aventuras do Superboy. Essa série clássica e famosa que chegou na Netflix esses dias e mesmo assim já é uma das 10 mais assistidas. Então a gente vai relembrar e entrar na nostalgia. E um aviso a vocês, esse vídeo contém muitos spoilers sobre a série, ou seja, para as pessoas que nunca assistiram, que estão começando a assistir agora na Netflix e não gostam de spoilers, eu não recomendo assistirem não. Mas se vocês gostam de spoilers, não ligam de saber o que vai acontecer, aí tudo bem, vocês podem continuar. Essa icônica série foi criada em 2001 e terminou em 2011. Durou 10 anos, ela teve 10 temporadas, né? Por conta de seu sucesso, ela foi estendida em várias temporadas, né? Inicialmente a ideia não era ter 10, era ter apenas 5, metade. Mas diante do sucesso que ela fez, eles tiveram que aumentar. Antigamente, nos anos 2000, na minha infância, a série era muito exibida no SBT, né? Elas sempre exibiam ela ali nos finais de semana, principalmente. E eu lembro que eu assistia muito, né? Eu cresci assistindo. Foi ali que eu conheci ela e descobri que ela existia e começou o meu vício. E a série contava a história do nosso maravilhoso Clark Kent, ainda na adolescência, nas primeiras temporadas, né? Vivendo ali na cidade de Pequenópolis, né? Que em inglês é Smallville. E depois vai mostrando o início da vida adulta dele, lá em Metrópolis, enquanto ele vai se tornando o herói aos poucos. E o elenco da série, pelo menos o elenco principal, né? Vou falar os atores principais que estrelaram a série, foram os seguintes: Tom Welling, Kristin Kreuk, Alison Mack, Michael Rosenbaum, Erica Durance, Sam Jones, John Schneider, Annette O'Toole, John Glover, Justin Hartley e Aaron Ashmore. E a série foi criada por Alfred Gough e Miles Miller. Agora eu vou listar para vocês os personagens mais importantes da série. Foram os seguintes: além de Clark Kent, Martha e Jonathan Kent, que eram os pais adotivos dele aqui na Terra, Lana Lang, Chloe Sullivan, Lex Luthor, Lois Lane, Pete Ross, Oliver Queen, que é um arqueiro verde, Lionel Luthor, Jimmy Olsen, Supergirl, Tess Mercer, que mais tarde se revela Lutessa Luthor. Agora eu vou falar pra vocês a minha opinião pessoal sobre cada um desses personagens. Bom, o Clark, né, não por ser o principal, mas sem dúvida admito que ele é o meu personagem preferido ali, né? Um dos meus preferidos, pelo menos ele é, né? Não preciso nem explicar porquê, né? Ele tem uma trajetória muito bonita, é maravilhoso ver o desenvolvimento do personagem, o amadurecimento dele ao longo do tempo. É incrível como ele começa sendo apenas um garoto e termina sendo um homem de verdade. É incrível a evolução que ele teve, então pra mim ele é um dos melhores que tem ali. Martha e Jonathan eram pais maravilhosos pra ele, né, exemplares, não tenho o que falar dos dois, eram ótimos personagens, né. Eles acrescentaram muito pro Clark se tornar o homem que ele se tornou depois, né? Eles foram impecáveis. Lana Lang era uma personagem que eu gostava bastante nas primeiras temporadas. Até a quarta, no máximo até o início da quinta temporada, era uma personagem que tinha minha simpatia, sim. Porém, depois disso, né? Depois da metade da série, né? Nas últimas temporadas, já não era mais uma personagem que eu gostava muito, não. Ela desceu bastante no meu conceito por conta de várias atitudes que ela começou a ter, né? Várias coisas que ela fez. A personagem, na minha visão, infelizmente, ela acabou mudando pra pior, né? Ela não teve uma evolução positiva igual a maioria dos outros personagens. Começou a se tornar uma pessoa ruim em alguns aspectos, digamos assim. Chloe Sullivan, sem dúvida, uma das personagens que mais me surpreendeu. Inicialmente, eu não gostava muito dela, achava irritante, achava intrometida e tudo mais. Mas depois de um tempo, ela melhorou muito, ela evoluiu demais e se tornou uma das minhas personagens preferidas. Foi incrível como ela amadureceu e conseguiu se tornar aquela personagem que a gente não queria que morresse de jeito nenhum, né? Ela se tornou muito sensata, ela virou outra pessoa, né? Ela foi ficando mais velha, né? Lex Luthor,
Sem dúvida, foi um vilão muito bom, gente. Nossa, o ator interpretou ele com maestria. Na minha opinião, foi um dos melhores Lex Luthor que eu já vi. Era do bem, entre aspas, no começo, né? Ele não era tão ruim. Foi se tornando vilão mesmo depois. Muito legal, sabe? De começar sendo um cara que era politicamente incorreto, meio duvidoso, mas não chegava a ser ruim. E depois de um tempo foi se revelando um cara extremamente maldoso. Ai, sem nenhum limite pra conseguir o que ele queria, né? Inclusive matar pessoas. Ele se transformou num monstro depois, né? Ele ficou muito ruim, virou um verdadeiro vilão mesmo, como todo mundo esperava que Lex Luthor tinha que ser. Então ele acrescentou muito na série, sem dúvida marcou uma baita reviravolta na vida do Clark. Lois Lane, sem dúvida, foi uma personagem que teve uma boa evolução, né? Inicialmente não era uma personagem tão legal assim, mas depois ela acabou se tornando muito legal, ela virou uma pessoa muito sensata, né? E ela acrescentou muito ali na história positivamente também, né? Na hora de ajudar o Clark, na hora de fazer o Clark amadurecer e se tornar um homem de verdade. Então, sem dúvida, ela foi um ponto essencial para ele se tornar o que ele se tornou depois, né? Então, por isso, ela virou uma das personagens que eu mais gostei depois de um tempo. Pete Ross era um personagem que eu achava legal, né? Era o melhor amigo do Clark nas 3 primeiras temporadas. Eu até gostava dele, né? Uma pena que ele durou tão pouco na série. Porém, eu percebi que no final ali, quando ele tava prestes a sair da série, o personagem mudou um pouco, de uma maneira negativa. Ele começou a ter umas atitudes nada legais com o Clark, né? Acho que isso foi proposital, porque ele tava prestes a sair mesmo. Oliver Queen, que é o Arqueiro Verde, sem dúvida foi um personagem icônico, né? Ele demora pra entrar, mas quando ele entra, ele chega chegando, né? Ele mostra a que veio e, sem dúvida, foi um dos pontos de mais mudança ali na trajetória do Clark, né? Ele foi essencial para isso. Lionel Luthor, sem dúvida, foi um ótimo vilão também, né? Acrescentou muito ali na história, fez muitas maldades inesquecíveis, né? Ele convenceu muito, por mais que depois teve uma leve evolução. Não engana muito não, né? Nunca enganou muito. Jimmy Olsen era legal, né? Em geral, ele tinha atitudes legais, ele queria o bem de todo mundo, só que às vezes eu achava ele um pouquinho irritante. Porém, claro que ele não merecia o fim que ele teve, né? Ele merecia mais porque ele era uma pessoa boa no fim das contas. A Kara, né, que é a Supergirl, foi uma personagem que eu achei bem legal ali, acrescentou também novos elementos na vida do Clark. O problema é que ela foi muito mal aproveitada, né, ao meu ver, ela não durou o tanto que deveria durar. Teve que sair da série meio rápido, digamos assim, não teve a importância que deveria ter tido. Bom, e a Tess Mercer, que depois revela Tessa Luthor, né, a meia-irmã do Lex Luthor, é uma personagem que eu reconheço que acrescentou muita mudança ali na série. Ela foi essencial para mudar a relação ao que eles pensavam sobre o Lex e tudo mais. Porém, eu nunca gostei muito dela, gente. E depois que ela evoluiu e melhorou, nunca foi muito com a cara dela, não adianta. Agora vamos recordar os vilões principais de cada temporada de Smallville. É uma série que teve diversos vilões, né? Essas séries de super-heróis é uma das coisas que mais tem. Na primeira temporada, o vilão foi Roger Nixon, que era um repórter que estava investigando o acidente de Lex e mais tarde descobre sobre os poderes de Clark. Na segunda temporada e na terceira temporada, o vilão principal foi Lionel Luthor. Na quarta temporada, a vilã principal foi a Genevieve Teague, junto com seu filho Jason Teague, aliados a Lionel Luthor. Na quinta temporada, os vilões principais foram Brainiac e Lex Luthor. Na sexta temporada, o vilão principal foi Lex Luthor. Na sétima temporada, os vilões principais foram Lex Luthor e o Bizarro. Na oitava temporada, o vilão principal foi o Davis Bloom, que era o Apocalipse, né? Na nona temporada, o vilão principal era o Major Zod. E na 10ª e última temporada, o vilão principal é o Darkseid, a Vovó Bondade e o Gordon Godfrey. Opinião particular minha, gente. Pra mim, as melhores temporadas dessa série foram a segunda, a terceira, a quinta, a sexta, a nona e a 10ª. E as temporadas que foram boas, mas foram menos boas, na minha opinião, foi a primeira, a quarta, a sétima e a oitava. Agora eu vou falar pra vocês os momentos mais marcantes e decisivos da série. A entrada de Lois Lane e mais tarde o romance dela com o Clark, sem dúvida,
foi um divisor de águas. A morte de Jonathan, esse foi o maior divisor de águas, sem sombra de dúvida. Foi onde mais causou a mudança do Clark e a mudança da série também. Tudo mudou depois da morte do Jonathan, isso é fato. Lex Luthor se tornando totalmente um vilão, né? Sem dúvida, foi um dos pontos mais marcantes também e que mudou tudo ali pra gente. Clark indo no Metrópolis e trabalhando lá no Planeta Diário, né? Sem dúvida foi ótimo. Fez ele virar o Superman de verdade ali por uns momentos. A entrada do Arqueiro, né, em cena, que foi onde o Clark começou a questionar, né, seu heroísmo, né, porque eles tinham pontos de vista diferentes de heroísmo, mas ao mesmo tempo os dois queriam o bem das pessoas no final. Então eles eram amigos com certas discussões às vezes. Foi no Planeta Diário e na Torre de Vigilância, também foi muito importante, marcou ponto-chave de mudança da personagem e ponto-chave de mudança na trajetória ali do grupo também, na hora de enfrentar os vilões. O final do Clark virando Superman, né, gente? Meu Deus, aquilo ali foi emocionante demais, eu chorei, não nego. Pena que foi ali no finalzinho, né? Mas eu achei muito legal, por mais que não tenha mostrado ele com a roupa de herói, o traje 100%, pra mim ficou bom mesmo assim. Agora eu vou falar pra vocês os casais mais importantes que existiram ali ao longo da série. Eles foram os seguintes: Clark e Lois, Clark e Lana, Lana e Lex, Chloe e Oliver, Chloe e Jimmy, e Jonathan e Martha. Minha opinião em geral sobre eles pra vocês é essa. Pra mim, Clark e Lois foi um casal ótimo, né? Eu fiquei com raiva que demorou pra acontecer. O único defeito foi esse. Demorou muito pra esse casal acontecer, né? Foi acontecer nas últimas temporadas. Mas quando chegando, mostrou pro que veio, né? Mostrou que era um casalzão e que já deveria ter existido há um tempo atrás, né? Sem dúvida, eles eram ótimos juntos. Clark e Lana foi um casal que nas primeiras temporadas era fofo, né? Aquela coisa de primeiro amor, aquela ficção que ele tinha por ela, não sei o que, até um pouco de obsessão por um lado. Mas enfim, era um casal fofo no início, né? Amor da adolescência e tudo mais. Porém, né, tinha tudo certo pra dar errado, né? Eles nunca deram certo de uma maneira fixa durante bastante tempo, né? Sempre acontecia algo pra dar errado, eles nunca conseguiam ficar juntos assim de maneira oficial por muito tempo, né? Tudo já mostrava que não era pra ser os dois juntos. Lana e Lex era um casal que foi chocante, eu não esperava que ia acontecer, porém, ao mesmo tempo, eu confesso que sempre achei que o Lex tinha uma quedinha sim pela Lana, só que ele deixou isso de lado por bastante tempo e deixou pra botar mais em prática quando ele teve a oportunidade, né? Mas foi um casal que chocou um pouco, sim, né? Até que eu achei que tinha uma certa química, apesar de ser um casal meio errado e tal. Mas é claro que não ia dar certo, tava óbvio, né? E não deu mesmo. Chloe e Oliver foi um casal que me surpreendeu bastante também. Eu não esperava que ia acontecer, né? Infelizmente rolou só nas últimas temporadas. Mas também foi um casal interessante, né? Eles combinavam, eram bons um pro outro. E foi muito legal que ela chegou até a formar família com ele no final. Chloe e Jimmy é um casal que eu acho que eles realmente se gostavam, eles realmente tinham sentimentos um pelo outro, sim, né? Foi um casal que durou bastante até, chegou a casar, né? Mas obviamente não deu certo, né? O Jimmy morreu no fim das contas. Porém, eu admito que eu acho que eles não tinham muita química. Infelizmente, acho que eles eram meio sem graça juntos em vários momentos, né? Esse era o problema desse casal, na minha opinião. Jonathan e Martha era um casal icônico, né, gente? Eles tinham muita química, combinavam demais, eram feitos um pro outro, literalmente. Infelizmente não teve como eles serem endgame, porque Jonathan morreu, né? Então, gente, por conta do legado que essa série deixou, por conta do legado que ela tem, né? Que ela fez muito sucesso, até hoje os atores são chamados para fazer convenções e dar entrevistas para fãs, jornalistas e tudo mais. Convenções, eles tiram fotos com os fãs, né? Falam sobre a série e tudo. Até hoje eles fazem isso. Vale lembrar que muitas séries de heróis que vieram depois de Smallville se inspiraram nela, né, gente? Com certeza. Principalmente aquelas séries todas ali da DC, do Arrowverse, né? Arrow e suas séries derivadas, Flash, Supergirl, enfim, todas essas séries que vieram depois se inspiraram muito em Smallville. Até porque Smallville foi uma das séries de heróis que mais fez sucesso. Pessoal, nosso vídeo chegou ao fim. Muito obrigada por terem assistido, amores. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Logo, logo eu volto para continuar mantendo vocês informados. Tchau!
Tchau, cinéfilos, até a próxima!